Precisamos fazer as coisas do Senhor no momento certo, na hora, do jeito certo, para que não venhamos entristecê-lo, nem fazer as coisas fora de ordem, né? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Te rendemos graça de todo o nosso coração, pedindo a Tua bênção, Pai amado, pelo estudo desta tarde, esperando, Pai amado, que os Teus servos sejam tremendamente abençoados, possam compreender as grandezas, ó Pai querido, da Tua palavra, para que nós possamos crescer e um dia atingirmos a estatura perfeita de Cristo Jesus, do varão perfeito. Portanto, dá-nos entendimento, sabedoria, conhecimento, revelação, a unção do Espírito Santo para ministrar essa palavra. E nós daremos toda a honra e toda a glória, Senhor amado, por tudo aquilo que Tu nos conceder. Nós confessamos que dependemos inteiramente de Ti. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Por isso que buscamos em Ti, Pai, humildemente, com o coração quebrantado, buscamos em Ti a sabedoria, a graça e a unção para ministrar segundo a Tua vontade, segundo o Teu desejo, segundo aquilo que Tu tens colocado em nossos corações. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Amém. Josiane também já chegou, graças a Deus, aleluia. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Nós encerramos aí na sexta-feira, né? Nós estamos falando sobre como trazer a força para que nós possamos viver nessa terra, cumprindo todo o propósito de Deus e vencer. Porque hoje, o que nós mais ouvimos dos cristãos é que não está fácil, está difícil, a luta é grande, a batalha é grande, estou sem ânimo, eu não consigo mais ir à igreja, eu estou fraco. Ou seja, as palavras de desânimo estão se multiplicando, porque as pessoas querem resultados e querem resultados sem primeiro produzir alguma coisa que promova os tais resultados. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: se você um dia quer chupar uma manga, você deve plantar um caroço de manga e ter uma mangueira na sua sala, na sua casa, no seu quintal, e você então poderá chupar manga. Se você quiser comer uma goiaba, né, você vai ter que plantar uma goiabeira na sua casa. Ou seja, existe um processo para que você saia do seu momento negativo para o seu momento positivo. Tem armas que o Senhor nos concede, né? A fé, a confiança, o louvor, a adoração, a própria oração, tudo isso são armas que nós temos. Mas é o que eu falei aqui outro dia, essas armas necessitam de uma força espiritual para poderem ser usadas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bíblico. Pedro estava no barco juntamente com os outros discípulos e de repente ele observou que Jesus vinha caminhando sobre as águas. Pedro vivia com Jesus Cristo, Pedro andava com ele, Pedro conhecia poderosamente, né? Intimamente, conhecia os seus poderes extraordinários. Então Pedro se entusiasmou vendo Jesus caminhando sobre as águas e ele disse assim: Senhor, manda-me, dá uma ordem para que eu vá até onde o Senhor está caminhando também sobre as águas. Eu gostei do negócio. E o Senhor disse: venha, pode vir. Deu a palavra para ele. E o Pedrão começou a caminhar sobre as águas. Ou seja, ele estava caminhando debaixo da palavra dada para ele, o comando que o Senhor deu para ele. Então ele estava garantido, porque o Senhor, quando dá uma voz de comando, o Senhor garante. Pode vir, Pedro, não tem problema, venha. A questão é que quando chegou numa certa altura da caminhada, alguma coisa aconteceu com ele que ele estranhou toda a força que ele tinha da palavra, da fé, do conhecimento, do próprio comando de Jesus Cristo, de repente desapareceu. E quando a força desaparece, a fraqueza entra. E na fraqueza ele afundou, quando ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele vai, diz outra palavra: Senhor, salva-me. Aí o Senhor Jesus estendeu a mão para ele e puxou ele da água, né? Mas ele estava ali esperando que acontecesse alguma coisa, mas já sem a força necessária.
É essa força que desaparece da nossa vida quando nós mais precisamos dela. E aí nós temos que entender, porque essa força é produzida em nós, ela é produzida aqui dentro de nós. Eu estou explicando aqui que quando você pensa que a força virá de lá para você, ela já veio, ela já foi entregue, ela já está à sua disposição. Desde o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio morar na terra, veio habitar na terra, veio viver entre nós. Esse poder extraordinário do Espírito Santo, ele vive em nós. Então, não precisa esperar de longe, que já está dentro de você. E ele vai produzir tudo isso dentro de você. Só que para o Espírito Santo trabalhar essa força dentro de você, ele vai trabalhar com as armas que você já conhece: a fé, a oração, a unção, o louvor, a adoração, a comunhão, a humildade, o quebrantamento, o amor. Tudo isso ele vai ter que trabalhar. E à medida que falta ferramenta para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, a sua força será pequena. Porque, afinal de contas, nós somos o povo que cremos em Deus ou não cremos? Afinal de contas, por que somos chamados de povo de Deus? Se somos o povo de Deus, alguma coisa tem que acontecer em nossa vida para testificar, para provar que nós realmente somos o povo de Deus. É por isso que nós estamos falando aqui de como você conquistar e manter essa força dentro de você. Quanto mais você se acostumar, você se preparar com as armas que Deus tem te dado, mais forte você ficará. Mesmo que venha o dia da fraqueza, mas você tem consciência de que você tem as armas da sua fortaleza. E por isso você vai ser uma pessoa que vai conseguir romper, vencer todas as dificuldades que aparecerem diante de você. Você vai romper porque você vai ter a força do Senhor, né? E quando o Senhor está alegre conosco, sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você ora, quando você tem comunhão, quando você santifica, quando você se dedica, quando você se entrega a Ele, de fato, com coragem, é claro que Ele se alegra e a alegria dele produz uma força dentro de nós, né? Eu falei aqui na sexta-feira, pelo menos 3 coisas, eu não vou falar a quarta. Eu falei que você tem que buscar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar a Ele o primeiro itemzinho que eu falei foi até, eu nem ia repetir isso, mas vou repetir. O primeiro item que eu falei: reconheça sua fraqueza e reconheça a fortaleza dele. Reconheça que nós somos a parte fraca e ele é a parte forte. Quando a parte fraca se junta com a forte, as duas ficam fortes. Foi isso que eu expliquei. E depois disso, depois que você se junta com ele, você, para conhecê-lo, você tem que meditar na palavra, tem que estudar a palavra, tem que buscar a palavra. Como você vai conhecer o Senhor se você não busca a palavra? O perfil do Senhor, a personalidade do Senhor, os atributos do Senhor, a característica do Senhor, a personalidade dele, tudo dele está na palavra. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de você conhecer o Senhor a não ser pela palavra. Nós conhecemos uma pessoa quando ela fala. Deus falou para nós. Se Deus falou para nós, vamos ver o que Ele falou. Quando você começa a estudar o que Ele falou, você começa a entender e a conhecê-lo e amá-lo cada vez maior e aumentar a força que tem que haver em você. Então, é fundamental que a palavra esteja permanente na sua vida. E que junto com a palavra, naturalmente, vem que é a oração. Quando ele disse: errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Busque a Escritura, o conhecimento, e depois busque manter sua vida no altar da oração. Amém? Vamos aqui para o 4º ponto que eu não falei daquele dia porque não deu tempo. Confiança, número 4, confiança e obediência. Olha que coisa interessante. Você sabe que eu estou falando aqui de conhecer a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra. Exorto, incentivo, estimulo todo mundo a estudar. Porém, se você conhecer a palavra, conhecer as Escrituras, se você orar também, e você tiver um problema de caráter que faça de você uma pessoa desobediente, todo o teu conhecimento, toda a tua unção, toda a tua espiritualidade vai por água abaixo. Porque a primeira palavra do relacionamento entre nós e o Senhor é obediência. Ele manda, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o chefe, Ele é o Pai, Ele é Deus. Então, Ele dá a palavra, Ele dá o comando, Ele dá a ordem. E nós somos os filhos. Aqueles que estavam perdidos, estavam no império das trevas. Fomos transportados para
para a sua maravilhosa luz. E agora nós temos que obedecer, porque tem gente que conhece, tem gente que lê, tem gente que entende, mas não obedece. E se você não obedece, vai tudo por água abaixo. Como é que você vai ser uma pessoa forte no espírito? Como é que você vai ter uma fortaleza dentro de você se você é uma pessoa desobediente? Se você não obedece a sua liderança, seus pastores, na sua igreja, não obedece a Deus, não obedece ao Espírito Santo, se você é desobediente, Deus não vai trabalhar com você. Se você não entra na dimensão da obediência ao Senhor, não tem como Ele trabalhar com você. Porque Ele não vai entregar a obra dEle, não vai entregar o propósito dEle, não vai entregar os mistérios dEle. É uma pessoa desobediente que vai atrapalhar tudo, que vai jogar tudo por água abaixo. Então você tem que confiar nele e obedecer a Ele. O que Ele fala, você tem que fazer. E você sabe que para cada pessoa Deus tem uma ordem diferente. Então, quando nós falamos que amamos uma pessoa, amamos ao Senhor, o amor, quando é puro, tem que ser vivido intensamente, de maneira integral, de maneira total. Ninguém ama 50%, ninguém ama 70%, ninguém ama 80%. Ou o amor é 100% ou não é amor. Você não vai dizer para o seu marido, para a sua mulher, para o seu namorado, sei lá, a pessoa que vive com você, você não vai dizer assim, eu te amo 40%, eu te amo 80%. O amor, ele é uma palavra que ele demonstra integralidade total. Quando você diz eu te amo para uma pessoa, você está dizendo assim, eu te amo, eu por você faço qualquer negócio, eu faço qualquer coisa porque eu amo você. Então isso é confiar e obedecer. Quando você diz que ama a Deus, não basta amar de boca, não basta amar porque você diz assim, eu vou à igreja todo domingo. Isso é muito bom, igreja todo domingo, mas isso não quer dizer que você vai à igreja todo domingo e depois pode desobedecer em outras áreas. Não. Confiança e obediência. Então, Deus tem um propósito na sua vida. Deus orienta você, Deus fala com você, Deus te dá a diretriz para você seguir, te dá a visão, te dá o foco, mas você com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, aí você não obedece. E aí você, então, não pode ser uma pessoa forte, né? Você vai ver na Bíblia vários exemplos de pessoas que no meio do caminho resolveram não querer mais obedecer, né? Você pode pegar o exemplo mais notório da palavra, né? O exemplo mais claro, mais evidente, né? Que nós temos na palavra, é o caso do profeta Jonas. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus, ele servia a Deus, ele amava a Deus. Ele amava de coração ao Senhor, né? Ele era um profeta muito bom. Ele, apesar de ser, na Bíblia, considerado um dos profetas menores, mas não quer dizer que ele era menor do que o seu ministério era menor porque o tempo de profecia dele era menor que os profetas maiores. Mas, um dia, o Senhor deu uma ordem, deu um comando para ele, deu uma ordem para ele. Eu quero que você vá até a cidade de Nínive e você vai anunciar porque eu vou mandar juízo naquela cidade. E aquela cidade, ele tinha um problema com aquela cidade, porque aquele povo tinha capturado os judeus, tinha maltratado os judeus, tinha invadido Israel e maltratado a família dele, e foi uma coisa horrível, porque eles arrancavam os olhos das pessoas, maltrataram, torturaram. Então ele tinha uma lembrança horrível daquele povo. Ele disse, não, de jeito nenhum vou para lá, não vou não. Olha a desobediência aí. E quando a desobediência entra, a força desaparece. O amor desaparece, a unção desaparece, tudo desaparece. Porque a desobediência, sabe o que ela significa? Não vou dar a etimologia da palavra, não. Eu vou explicar para você o que a desobediência é na prática. A obediência de um ser humano, de um cristão, de um filho de Deus, é na prática o rompimento da comunhão com Ele. Na hora que você diz a Deus, na hora que você resolve desobedecer a Deus, está cortando, está impedindo, está botando um muro dizendo que não vai mais obedecer a Ele. Então acaba com a comunhão, e acabando com a comunhão, aí você não tem mais força nenhuma, porque Deus não vai te dar a tua força em desobediência. Não tem jeito para isso. E aí disse que não ia, e resultado, passou aquela história toda que você já conhece, foi para o navio, tomou outro rumo, e depois no meio do mar veio a tempestade, e veio aquela situação toda. Era o Senhor procurando ele para fazê-lo obedecer pela força. Olha aqui,
ô Jonas, eu mandei você ir. Você não quer ir por bem? Você vai por mal. Aí é o Senhor usando a força dele contra a desobediência de Jonas. E efetivamente Deus o levou para onde queria. Ele foi até Nínive. Foi jogado no mar, foi na barriga do peixe. Depois caminhou mais 3 dias até chegar em Nínive e foi pregar, teve que pregar. E todo mundo se converteu, porque essa era a ideia do Senhor, esse era o objetivo do Senhor, trazer conversão ao povo. Mas ele não gostou. Ele não gostou e ficou aborrecido. Tá vendo? Por isso que eu não queria vir aqui. Eu sabia que o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor ia perdoar todo mundo. Por isso que eu não queria vir aqui. Por mim não perdoava ninguém. Tinha raiva do pessoal. Mas Deus levou ele até aquele lugar, usando a força dele, do Senhor, para fazê-lo caminhar. Então, Jonas é o tipo do profeta que cumpriu a vontade de Deus em Nínive, não com a sua força, mas na força do Senhor. Ou seja, ele foi constrangido, ele foi obrigado, ele foi levado, ele foi forçado e ele foi. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém. Então, nós temos que aprender para sermos fortes, confiar e obedecer a tudo aquilo que a gente tem na nossa cabeça, no nosso coração, na palavra do Senhor, né? Eu vou ler um versículo para vocês aqui, que está lá em Deuteronômio, que é muito conhecido mesmo. Eu vou ler para vocês, vocês vão se lembrar dele logo, né? Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes. Opa, peraí. Quer dizer que para ser forte tem que guardar os mandamentos? É exatamente isso que eu estou falando quando digo buscar a palavra. Entender a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, trazer a palavra para dentro de si, conhecendo a palavra. Então nós devemos obedecer. Se nós guardarmos os mandamentos ordenados por ele, para que sejais fortes. Então, estou provando para vocês na palavra, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8, que o conhecimento da palavra nos traz força. Nós temos força para cumprir nosso ministério, temos força para viver nessa terra, temos força para enfrentar as tribulações, temos força para enfrentar a pandemia, temos força para enfrentar o inimigo, temos força para enfrentar o diabo, temos força porque a palavra nos fortalece. Se guardarmos as palavras que hoje vos ordenam, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que hoje passa a possuir. Eu dou a terra para vocês. Eu vou dar a terra para vocês. Mas vocês têm que entrar na terra com a minha palavra. Vocês têm que entrar guardando a minha palavra. Se vocês guardarem a minha palavra, serão fortes. Se vocês forem fortes, vocês vão entrar. Se entrar, vão possuir. Vão ter. E por que nós não temos tantas coisas? Por que o povo evangélico, o povo que se diz evangélico, que frequenta a igreja todo dia, toda hora, que sobe monte, desce monte, que jejua, que ora, que busca, que vai atrás de profeta, por que esse povo não é forte? Por que não conquista? Por que nós estamos vendo tantas pessoas com a vida derrotada, botando a culpa no diabo, que diabo, esquece o diabo, o problema é você. O problema é você que está dizendo aqui, isso aqui que eu estou lendo é uma palavra de Deuteronômio, o Senhor dizendo: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno. Você está estudando, lendo a palavra para saber aquilo que Deus está mandando em você? Se você guardar os mandamentos, vocês estão fortes. Eu vou repetir, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8, depois você lê, né? Tem uma outra versão que fala até mais claro ainda. Eu vou ler para vocês a outra versão, no mesmo capítulo, mesmo versículo. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que tenhas força. O mandamento, a obediência produz força na vida do cristão. Cristão fraco está desobedecendo em alguma área. Cristão fraco está perdendo a força em alguma área. Cristão fraco não está conseguindo viver a palavra plenamente, porque se ele viver plenamente, ele terá força, é o que diz o Senhor. E o Senhor não se engana. Nem engana, nem se engana. Então nós temos que crer que aquilo que ele fala é plenamente verdade. Lê a palavra, obedece a palavra. É tremendo isso, né? Há muitos cristãos hoje que aprendem cometendo erros, porque se tornam muito teimosos em fazer aquilo que do seu jeito, da sua maneira. Tem um monte de gente hoje vivendo o cristianismo segundo o seu entendimento, né? Eu, para ser cristão, não preciso da igreja. Tudo bem,
Você consegue manter a comunhão com o povo de Deus ficando em casa? Você consegue manter a koinonia, a comunhão? Você consegue entender que nós somos um corpo e que o corpo não se separa? Você consegue entender que você faz parte de um corpo? Cristo inseriu você no corpo dele, ele é cabeça e nós somos corpo. Ou você decide, eu não vou porque na igreja tem muita coisa errada, tem muito fofoqueiro, tem muito isso. Olha, você está olhando muita coisa em cima dos outros, olha para dentro da sua própria vida. Veja se essa atitude sua é verdadeira. Eu, para ser crente, não preciso estar misturado com os crentes, eu posso ser crente sozinho. Não pode, não. Não tem como. Não tem como. Pelo menos foi o que o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. O homem não viveu para a solidão. Ah, mas acontece que eu discordo disso, discordo daquilo. Você pode discordar do que você quiser, mas da comunhão você não pode. Quebrar a comunhão estabelecida pelo Senhor é uma ordenança. E ele diz, se você obedecer, se você guardar o que eu te ordeno, você terá força. Você não está guardando o que ele manda, aí você fica um crente solitário, um crente Rambo, né? O valentão, né? O militar americano valentão. E você acha que está tudo certo. Não, eu prefiro ser crente na minha casa, sozinho, sem ninguém. É solitário. Não vai cumprir o propósito, porque se você quer provar se você é cristão mesmo, você deveria viver na igreja, para você viver com aqueles que não compreendem, com os fracos, com os que não entendem, não compreendem, para ver se você consegue amá-los. Porque ficar sozinho é fácil. Então, são coisas, irmãos, que às vezes as pessoas acham que estão certas. Elas criam para elas um método de ser cristão sem a igreja. Não tem jeito, não tem como. Não tem. Igreja é corpo. E corpo vive junto, né? Então vamos lá. Qual foi a última coisa que Deus disse para você fazer? Qual foi, você que é o cristão sozinho, solitário, o desigrejado? Tem uma turma aí de desigrejados que criticam muito a gente, porque eles acham que nós é que estamos errados, né? Eles falam o sistema está errado, o sistema. Então, sempre falando de sistema. Eu não consigo entender essas pessoas, parece que não estudam, parece que não tem uma inteligência natural, entendeu? Porque todo o planeta Terra, tanto no mundo material como no mundo espiritual, é formado por sistemas. Será que ele não consegue entender isso? Quando você bota, você que não gosta do sistema, quando você bota seu filho na escola, tem um sistema de educação formado, criado pelo governo, pelos entendidos, pelos eruditos, para ensinar seu filho. E você bota ele no sistema. Você não tira do sistema. Se seu filho cresce, você bota ele nas Forças Armadas para servir como soldado, seguir carreira, você está ensinando ele no sistema militar. Sempre vai ter um sistema. Você vai entrar no sistema. O sistema... Deixa eu explicar uma coisa. O sistema em si não é mau. O sistema não é ruim. O problema é que o sistema é controlado e governado por pessoas, né? Você vê o sistema político. A palavra político, a palavra fazer política, não é uma palavra ruim. Ora, um pai ou uma mãe dentro de uma casa com 3, 4 filhos, o pai tem que ser político, tem que harmonizar, tem que conversar, tem que ensinar, tem que orientar, tem que dar proteção à sua família. Tudo que o pai faz no lar, para governar o lar, é política, é um sistema político. Só que ele governa com o coração, na sua família, né? O problema é que a política é boa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o sistema está cheio de pessoas. As pessoas é que são erradas. O sistema é bom, as pessoas é que erram. Você vai um dia ser internado no hospital, acontece um acidente com você, uma doença, você vai para o hospital, você vai ser inserido no sistema médico do seu país, da sua cidade, do seu estado, você vai entrar no sistema médico, você vai passar pela mão dos médicos. Agora, em qualquer lugar onde tiver ser humano, vai ter problema. Então, na verdade, assim, a própria natureza tem sistema, né? Você olha os peixes no mar, vivendo no mar, lá no mar tem sistema também. Lá no mar tem se você olhar para o sistema do mar, da vida no mar, você vai ver que os peixes andam em cardumes segundo a sua espécie. As sardinhas andam junto com as sardinhas, as baleias andam junto com as baleias, os tubarões andam junto com os tubarões. É um sistema que Deus criou. O sistema em si não é ruim, né? E sabe que a baleia agora se comer sardinha, quando a sardinha vê que a baleia está por perto, ela vai embora, sai fora, porque a baleia vai nos comer. Tem sistema, a natureza tem um sistema. É sempre assim, irmão.
Então entenda que o que está no sistema não é o sistema em si, são as pessoas que vivem controlando o sistema. Essas que são ruins. Se elas fossem boas, seria maravilhoso. O governo, o sistema de governo, um sistema criado por Deus. Quem criou o governo, irmão? Quem estabeleceu o governo? O governo é um fundamento do reino de Deus. O governo foi criado por Deus. Deus estabeleceu o governo em tudo. No lar, na família, na cidade, no país, no mundo espiritual. Deus que inventou. E você acha que o sistema é ruim? Não, não é bom, é maravilhoso. O mundo precisa de governo. Mas nós, com a nossa mania, com o nosso jeito, né? Às vezes, porque alguém fez a nossa cabeça, alguém achou que a anarquia é melhor, eu estou fora do sistema. Não está fora nada. Você sempre vai estar dentro do sistema. Pega o ônibus e vai trabalhar. Quando você entrar no ônibus, você foi inserido no sistema de transporte da tua cidade. O sistema de transporte vai te conduzir. É assim, irmãos. É problema que os sistemas são controlados por pessoas. Mas vamos lá. Então, o sistema espiritual, né, nós somos chamados, e o sistema, todo sistema tem regras. E a regra que eu estou falando aqui, o sistema da força, você para adquirir a força, você tem que ser inserido no sistema divino. E o sistema divino é o que eu estou falando aqui. Conhecer a palavra, confiar, reconhecer fraqueza, estudar, orar. O sistema é esse. Não tem para onde correr, porque foi Deus que o criou. Está lá na lei, está na palavra, está na Bíblia, está nos profetas, no Novo Testamento, está nos apóstolos, você vai ver tudo isso. Então, entenda que no mundo espiritual tem certas regras estabelecidas por Deus, certos princípios que você não pode sair fora de jeito nenhum. Então, aprenda a obedecer. Então, eu falei aqui, confiar e obedecer faz parte do sistema espiritual. Obediência é uma palavra-chave. Obediência é cláusula pétrea, conforme se diz na nossa Constituição aqui no Brasil, é cláusula pétrea. Então, obediência tem que existir. Não importa a sua opinião, Deus está se lixando para a sua opinião. Deus não quer saber o que você pensa, Deus quer saber o que Ele pensa e você tem que obedecer se você quiser ter força na sua vida. Senão você vai ser um cristão de qualquer maneira, do seu jeito, um cristão fraco. Porque no dia que a tribulação vier, no dia que a tempestade vier, no dia que o furacão vier sobre a sua vida, quando você estiver sozinho, você vai se lembrar de todos os cristãos que você conhece no sistema, que sabem orar, que tem poder, que tem unção para te abençoar. Número 5. Para que você tenha força permanente, constante, aprenda a ser um adorador. Nós ministramos aqui o fundamento da adoração e falamos que todos sem exceção, que são salvos, que são filhos de Deus, têm que ser adoradores. A adoração faz parte da nossa vida cristã. A adoração é uma das ferramentas poderosas que o Senhor nos deu para nos proteger. O adorador é abençoado por Deus. O adorador é aquele que atrai a presença de Deus. O adorador é aquele que traz a força de Deus para ele. Quando nós adoramos, tudo acontece. Quando nós adoramos, nós rompemos as barreiras. Quando nós adoramos, nós afastamos toda a luta e tribulação. Quando nós adoramos, o inimigo corre, bate em retirada. Quando nós adoramos, o céu desce para nos ajudar. Então, a adoração faz parte da nossa confiança no Senhor. Quantas vezes pessoas em tribulação, em dificuldade, em lutas, em batalhas constantes, batalhas interiores que tiveram na sua vida, quando começaram a adorar ao Senhor, foram abençoados. Porque a adoração atrai a presença de Deus. E a adoração traz a força. Todo adorador, todo sem exceção, todo adorador é forte. Não tem adorador fraco. Porque o adorador sabe muito bem que até na adversidade da dor, da lágrima, ele arranca a força para ele se tornar um vencedor. Então, a adoração faz parte da força de Deus na nossa vida, né? E adorar até a vitória, adorar até você dizer assim, bom, enquanto a vitória não chegar, enquanto a força não chegar, enquanto eu não vencer, enquanto eu não chegar lá, eu não vou deixar de adorar. É assim, adorador é isso, né? Eu vou ler aqui para vocês um versículo também. Então cantou Moisés, adorou. Cantou Moisés, filho de Israel, esse cântico ao Senhor e falaram dizendo, eles cantaram todos, cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro.
O Senhor é a minha força. Ó, Moisés cantando isso. Moisés naquele tempo já entendia de força, já entendia do fundamento da força. Moisés era um homem de revelação, Deus revelava, Deus se dava para ele. Agora dizendo, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, ele é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Está lá no livro de Êxodo, lá quando eles saíram do Egito, né? Então cantou Moisés e disse, cantarei ao Senhor, porque lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. O que Moisés disse, eu digo também. Ele é a minha força. Ele é a tua força. Com certeza, né? Então, é incrível como o poder de você abrir a boca e cantar na hora da batalha, na hora da luta, da tribulação, mostra como você extrai força de onde não tem. Você já reparou que às vezes tem pessoas que cantam com lágrimas descendo nos olhos? Eles cantam sentindo a emoção da adoração e a força chegando, a lágrima descendo e cada vez o amor transbordando, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nós constantemente. Deus derrama do seu amor dentro de nós. Isso vem naquele momento em que a dor está intensa, tá? Você não está aguentando, não está suportando, você começa a cantar e começa a chorar. É a sua alma, é seu espírito se quebrantando e a força de Deus chegando na tua vida. Irmão, isso é uma coisa tão fácil de entender. Nós precisamos de força para viver aqui nessa terra, é fundamento, não tem jeito. Essa força que nos faz falta. E é maravilhoso como esse poder que a gente tem para adorar, para cantar, como é que toca os nossos corações e toca também o coração do Senhor. E quando toca, a força vem, a gente se levanta igual os gigantes, né? Um gigante assim, de repente, aquilo que parecia perdido, a gente conquista novamente. Somos conquistadores do reino. Quantas vezes da minha vida eu passei por lutas tremendas e fui buscar na adoração, fui buscar na batalha do cântico, do louvor, às vezes sozinho, né? Quantas vezes subi um monte sozinho, passando a noite sozinho no monte, irmãos, que coisa impressionante. Eu me lembro que uma vez eu estava numa luta tão grande, mas tão grande, que eu pastoreava uma igreja fora do Rio de Janeiro, e eu vi uma pressão tremenda em cima de mim. Havia um grupo lá que estava me pressionando, me perseguindo, e eu trabalhando, a igreja crescendo, Deus abençoando, Deus operando, mas aquele grupo queria me tirar da igreja de qualquer maneira, e fazendo uma pressão tremenda em cima de mim, até o dia que eu não aguentei mais, e eu chamei um irmão, um diácono da igreja, disse, você vai me conduzir, você vai me levar de carro, lá numa fazenda que tem de um irmão conhecido, que tem lá um barraco lá no meio do mato. E lá não dá para ir a pé, tem que ser de carro. Você vai lá, você vai me deixar lá, e 3 dias depois você volta para me buscar. Se você não buscar, eu não sei nem como eu vou sair de lá. E fiquei 3 dias dentro do mato sozinho. Só de noite, né? Porque era um barraco de barro, né? Feito de barro, né? Com sapê, não era telhado, sapê. Eu fiquei sozinho ali, não tinha luz, era lampião. E orando e jejuando e adorando o Senhor naquele desespero total. E só de noite que eu fui descobrir que ali tinha muita cobra. Eu tive que acender fogueira lá no quintal por causa das cobras. Mas eu fiquei ali 3 dias clamando, orando e buscando, revertendo a situação, dizendo, Senhor, Tu és a minha força. Esse povo vem para cima de mim como se fosse um inferno vindo para cima de mim, mas eu me levanto com a Tua força, vai me ajudar. 3 dias orando e jejuando. Quando eu voltei, irmãos, quando eu voltei, foi milagre atrás de milagre. A mão de Deus operando, me dando vitória, consertando tudo e botando tudo nos seus lugares. E aquele grupo que estava pensando em me derrotar, estava pensando em fazer alguma coisa comigo, todo foi desfeito e envergonhado, não por mim, mas pelo Senhor. E graças a Deus eu aprendi que quando você está sem força, você vai ter que buscar a força. Porque o louvor e a adoração nos enchem de força divina, né? Quando você começa a adorar, você se enche, né? Tem um salmo aqui muito bonito também que eu vou ler para vocês aqui, interessante. Davi falando, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, eles chamam Deus de fortaleza minha, a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos,
porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Olha, o salmista também, Davi também passava por cada luta tremenda, mas ele sabia como ele chegava na presença de Deus, adorando, e cantando e exaltando, e tu és a minha força, tu vais me defender, tu és meu Senhor, tu estás comigo, tu és a minha misericórdia, cadê o Senhor? Venha, Senhor, venha. E o Senhor sempre chegava, sempre chegava. Davi sempre foi socorrido pelo Senhor nos seus piores momentos de vida. Então, eu gosto muito quando ele fala que ele fala chamando o Senhor de força, né? Ele sempre exalta o Senhor usando essa palavra força, que ele sabia muito bem. Então, irmãos, é tremendo quando a gente precisa obedecer esses passos que eu estou falando aqui, para que você obtenha força. Ah, quando terminar aqui, aqueles que quiserem assistir aqui, eu vou até mandar logo para vocês, porque isso aqui é muito bom para você ler, aprender e viver, né? 6º ponto, nunca deixe de ter comunhão com os irmãos, nunca deixe. É incrível, como eu falei ainda agora, que tem pessoas que querem ser crente sozinho, fora da igreja, sozinho em casa. Eu, para ser crente, não preciso ir na igreja. Ele não vai na igreja, nem a igreja vai nele. Ele não vai na igreja, a igreja não vai na casa dele. Ele fica sendo um crente sozinho. Mas como é que ele vai mostrar o amor dele? Como é que vai manifestar o amor dele? Como é que vai mostrar a comunhão dele, se ele não tem comunhão com os irmãos? E quando a gente interrompe a comunhão com os irmãos, nós cometemos um grave pecado. Porque o Senhor diz que uma das coisas que ele abomina é aquele que faz divisão no corpo. Lá no texto que Paulo lê sobre a ceia, fala sobre isso. Aquele que causa divisão no corpo, aquele que corta o corpo, ou seja, aquele que quebra a comunhão, rompe a comunhão. Irmãos, nós temos que botar na nossa cabeça, enfia na cabeça, que na vida eterna nós vamos ver todos juntos. Você tá tentando viver sozinho aqui na terra, tu está treinando para quê? Se na vida eterna não vai ter solitário, se na vida eterna você não vai poder viver longe de ninguém, se na vida eterna é todo mundo junto, por que aqui você quer fazer o contrário do que Deus ensina? Deus ensina, Deus falou, Deus queria, Deus exige, Deus quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. João chega a enfatizar esse negócio quando ele escreve na sua epístola, né? Como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o irmão que você está vendo? E diz que ama. Não pode não. Se você está sendo crente sozinho, você não está treinando para a vida eterna. Porque na vida eterna não vai ter separação. Tu vai ter que entrar na porta, vai ter que entrar na vida eterna pela mesma porta que todo mundo entra. Aquele cristão que hoje você não gosta dele, mas Deus gosta dele, vai entrar na mesma porta pela qual você entra também. Então, irmão, começa a se acertar logo aqui, começa a aprender a amar aqui. Não banca o solitário, não acha que você é melhor do que ninguém, porque você é mais isso, é mais aquilo. Não é nada, irmão. Todos nós somos iguais. Todos nós somos pessoas fracas. Todos nós temos problemas. Talvez a pessoa de quem você não gosta tenha um tipo de problema e você tem outro. Mas todos nós somos fracos. A nossa vitória, a nossa bênção é o que Deus falou para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vamos à frente. Hoje eu termino isso aqui. Tenha comunhão com os irmãos. Tenha comunhão, porque sem comunhão você não vive. Sem comunhão você vai ser fortalecido. De jeito nenhum. Diz a palavra aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu olhei para vocês. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Jesus falando com Pedro. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que está aqui? Edificarei a minha igreja. A palavra igreja é um coletivo, a palavra igreja é um ajuntamento, a palavra igreja é uma comunidade, a palavra igreja é uma eclésia, a palavra igreja significa que pessoas que se ajuntam em um determinado lugar para adorar a Deus. A palavra igreja é uma reunião, e é Jesus que está falando. Como é que Jesus diz uma coisa e você quer fazer outra? Que força que você vai ter se você contraria Jesus Cristo? Nenhuma. A força do mundo, quando você está fraco, é necessário que tenha pessoas do seu lado para te levantar. É o que ele quer dizer. O seu isolamento vai te levar a algumas falhas que ninguém vai te corrigir, ninguém vai te ensinar, ninguém vai falar nada, e você vai ficar caído quando cair, ninguém vai te levantar. Então, na verdade, aprenda a amar.
mesmo aqueles que você não consegue observá-los como sendo verdadeiros cristãos, ou mais fortes que você, ou melhor que você. Aprenda a amar os fracos. Aprenda a amar aqueles que são fracotes. Porque o Senhor diz que nós devemos ter tolerância com os mais fracos, né? Vamos à frente. Vou ler para vocês ainda aqui um versículo que eu queria ler também. Eu não ia ler não, mas vou ler. Lá no livro de Atos. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Olha o que está acontecendo aqui. A igreja se reuniu, né? Judas e Silas iam sair para Antioquia, para a igreja de Antioquia, e a multidão, a igreja reunida ali, né, entregaram a carta para levar para Antioquia, e eles leram a carta, se alegraram pela exortação. Olha que coisa maravilhosa, a igreja reunida, orando, dando uma palavra e fortalecendo os irmãos. Eles dois iam sair dali para ir para outra igreja, ia fazer uma viagem longa, né? E leram, e a Bíblia diz, e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Irmãos fortalecendo irmãos, porque se tem uma coisa que nos fortalece, é a nossa comunhão na igreja. Você imagine se você é um cristão solitário, se você é um cristão que não precisa ir na igreja, que você se considera um desigrejado e por isso você está melhor do que todo mundo, porque você lê a Bíblia em casa, estuda a Bíblia em casa, eu não sei como é que você toma ceia, não sei como você dá dízimo, dá oferta, não sei, dá a sua vida. Mas se você é um sozinho, um solitário, imagine no dia que você pegar esse vírus da Covid e você ficar doente, quem é que vai orar por você? Quem vai saber que você está doente? Quem vai te estender a mão? Quem vai se lembrar de você? Quem vai clamar por você? E nessa hora, meu irmão, na hora da dificuldade, na hora do sufoco, na hora da crise, na hora da dor, é a hora que a gente vê como a comunhão é necessária, como a comunhão é poderosa. Quando alguém fica doente na nossa igreja, nós colocamos na rede, né? Todas as igrejas começam a orar por uma pessoa que às vezes nem conhecem. Mas na hora da oração há uma unidade, uma união, e essa oração coletiva de todas as igrejas toca no coração de Deus e Ele manda a resposta. Coisa linda, poderosa. É assim que a igreja funciona. É assim que nós funcionamos, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros. O meu amor por uma pessoa fortalece essa pessoa, o amor dessa pessoa por mim me fortalece. Como é bom amar e como é bom ser amado. Que maravilha! Isso faz parte do plano de Deus. Foi assim que Deus fez. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Oh, que maravilha! Como é que o salmista escreve isso? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí chega o irmão hoje, eu não quero ir para a igreja, eu sou um crente sozinho. Eu prefiro ser um crente em casa do que para a igreja. Pô, mas a Bíblia está dizendo, meu amigo, a Bíblia está dizendo, irmão, ou irmã, que quão bom e quão suave é que vivam em união. Aqui estamos falando de irmãos fortalecendo irmãos. Jesus fala de igreja, de ajuntamento, de povo. No Novo Testamento era assim, o povo se ajuntava para adorar, para cantar, para amar. Oh, irmão, aleluia, glória a Deus. Tente fortalecer alguém para você ser fortalecido também. Vou ler mais um trechinho aqui de Paulo, escrevendo para o Romano. Quando estou passando por um dos desafios da vida, tenho certeza que estou conectado. Preciso de pessoas que me acompanhem nesse tempo, dar segurança e força nos números. Aí Paulo fala, comunicai com os santos as suas necessidades. Comunicai com os santos? Como você vai comunicar se você está sozinho e não está fortalecido na comunhão? Seguir a hospitalidade. Abençoais que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Opa, como é que eu vou me alegrar com os que se alegram se eu estou sozinho? Se eu não tenho comunhão com ninguém? Chorai com os que choram. Para chorar com os que choram tem que estar perto deles. Sede unânimes entre vós. Tenham a mesma ideia. Sede unidos entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejas sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Paz, alegria, comunhão
É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Maravilha. Eu vou dizer a última, porque a hora está encerrando aqui, está acabando o horário, eu vou dizer a última. Eu disse que o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo veio, fortaleceu a igreja. Você se lembra que aqueles homens estavam orando no cenáculo, né? Tinha lá cerca de 120 pessoas orando lá, clamando, mas todo mundo desanimado. Aquela oração, né? Não era batizado com o Espírito Santo, não tinha ninguém falando línguas estranhas, não tinha ninguém sendo edificado ou profetizando. Só estava orando, de dia, de noite, orando. Nada acontecia. E a festa lá na cidade, a festa de Pentecostes, se preparando lá para a grande festa. E de repente, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo aparece com um barulho, como se fosse assim um vento impetuoso, né, que encheu a casa, e começaram a ver línguas de fogo repartidas, línguas como que de fogo. E de repente, aquela chegada do Espírito naqueles 120 fortaleceu de modo coletivo, de modo geral, a todos eles. Apóstolos, mulheres, crianças, homens, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles foram tomados de uma força tão poderosa, mas tão poderosa, que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê no grego que a palavra para aquele dia é dunamis. Dunamis quer dizer a palavra dinamite. A força de uma dinamite. Foi a chegada do Espírito Santo, um poder tão grande que se revelava como se fosse a força do dunamis. Dunamis, que quer dizer dinamite, a explosão de uma dinamite. Aquelas pessoas que estavam enfraquecidas, estavam desanimadas, que estavam sem saber o que fazer, não sabiam o que ia acontecer, de repente a força chegou. Quando a força chegou, cresceram de tal maneira, se encheram da graça de tal maneira, que saiu todo mundo para a rua, foram lá para o meio de Jerusalém, começaram a pregar e a falar, e houve um reboliço na cidade, porque uma força poderosa, através dos 120, chegou no meio de toda a festa, e numa pregação de Pedro, entusiasmado, cheio de unção, cheio de poder, cheio de força, falou, e quase 3.000 pessoas foram tocadas. Quase 3.000 pessoas se converteram, entraram no reino. Sétima coisa, seja capacitado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te capacitar. Jesus não nos deixou sozinhos, não nos deixou abandonados, não nos deixou solitários. Ele disse que estaria conosco todos os dias, porque ele não nos quer só. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para liderar, guiar e nos capacitar com habilidades além das que nós temos, coisas mais fortes ainda. Quando nascemos de novo, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Já expliquei isso aqui. No entanto, em algum momento precisamos receber a sua capacitação também. Basta dizer que recebemos a promessa do poder quando o Espírito Santo vem sobre nós. Aí a Bíblia diz, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. Essa palavra virtude aqui, que é a palavra dunamis no grego. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para ser testemunha, precisa de uma força explosiva, de uma força poderosa, precisa de uma força especial dada e concedida pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você não buscar, se você não receber, você não vai ter força nem para pregar para o teu vizinho, nem para pregar para a tua família, você para ministrar a palavra, você para pregar o evangelho. Se você não tiver força, você vai ter vergonha de falar, você vai ter medo de falar, você vai ficar sem jeito de falar, porque não tem uma força interior que faça a tua boca se movimentar para anunciar a palavra de Deus. Tem que ter força. Você já tem fé, já tem poder, já tem oração, já tem conhecimento. Faz essa força funcionar agora e anuncia. Porque foi nesse processo que os discípulos saíram para todos os lugares e começaram a espalhar a igreja por todo lado. O Espírito Santo deu força e poder para superar todas as dificuldades. E eles foram sem medo, foram com coragem. O que Deus fez por eles, Deus pode fazer por você também. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que essas palavras aqui sobre receber... São 7 recomendações que eu falei aqui na sexta-feira e hoje. 7 recomendações para você buscar e receber. É coisa simples. Eu não estou aqui fazendo uma aula de uma teologia profunda para você receber a força, não. Eu estou dando conselhos simples demais que qualquer um pode fazer. Eu estou dando aqui uma orientação muito simples para você ter. Tudo que eu falei aqui, qualquer um pode fazer. Qualquer um. Não precisa você fazer o curso de teologia, não precisa ser bacharel de teologia, não.
basta ser um cristão normal na igreja, cumprindo essas 7 palavras que eu te dei aqui, que eu falei aqui, você vai ter a força do Espírito, ser um adorador, reconhecer a fraqueza, orar, ler a palavra, ter comunhão, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, receber a força do Espírito Santo, ser orientado pelo Espírito Santo. Tudo isso vai fazer de você um cristão que vai ter a força de Deus operando dentro de você. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, você vai ver o que é invencibilidade. Ninguém te derrota, ninguém te vence quando você tem essa força dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Chegamos aqui no final do nosso estudo. A hora passa rápido demais, mas eu fico alegre com a sua presença aqui. Pastor Adelaide também está assistindo, graças a Deus, pastor Adelaide. A Adriele também está assistindo, que benção, muita gente assistindo, né? Silvana, Tânia, pastora Zenaide, Ana Lima, Silviana, José Manuel Rachumi, aleluia! Rachumi, glória a Deus, bendito seja o Senhor, bendiciones Rachumi. Simone Marques também assistindo, aleluia. Miriam Farzon, glória a Deus. Josiane, pastora Jane Adrien, oh glória, aleluia. A bênção está grande aqui hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam assistir esse vídeo. Isso é uma palavra poderosa que todo mundo tem que aprender, em nome de Jesus. E depois que vier passar YouTube para vocês, no YouTube também manda se inscrever, manda compartilhar, manda bater o sininho lá, que vai ser uma bênção tremenda em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar nosso trabalho nessa segunda-feira, e na quarta-feira vamos continuar aqui com o Fundamento da Força, que ainda tem muita coisa para dizer para vocês, amém? Na quarta-feira eu vou explicar aqui, não perca na quarta-feira, eu vou explicar aqui por que Deus, uma das primeiríssimas coisas que Deus criou foi a luz. Haja luz. E depois ele fez uma separação entre a luz e as trevas. Não vou dizer para você agora, mas só vou deixar você curioso. Quando ele separou a luz e as trevas, eu vou te mostrar para onde foi a força. Se a força foi para a luz ou se a força foi para as trevas. Tá bem? Depois eu vou te explicar também por que Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quarta-feira vem, porque você vai entender isso. Por que ele falou isso? E qual é o segredo, qual é o mistério, qual é o código secreto que tem na luz para que ele dissesse que nós somos luz, que ele é luz e que nós também somos luz. Bem? Você vai entender na quarta-feira, se Deus quiser. Chama outras pessoas para assistir, que a quarta-feira vai ser uma bênção aqui maravilhosa. Senhor, meu Deus, te agradeço nesta hora, te louvo de todo o meu coração. Agradeço, Senhor, pela palavra de hoje. Entrego a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Pertence a Ti, porque esta palavra não é minha. Essa palavra pertence a Ti. E eu te exalto nesta hora e peço a Ti, Pai amado, que cada pessoa que nos ouviu seja tremendamente abençoada e fortalecida na Tua presença, para que possa cumprir todos os propósitos que tens na vida de cada um. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu. Me perdoa se eu disse alguma palavra que não te agradou. E receba, meu Senhor, receba a honra e a glória desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Daqui a pouco o Cláudio vai baixar para o YouTube aí, vou mandar para você. Já vai compartilhando no Facebook aí, porque vai ser uma bênção tremenda, né? Nós estamos pensando em botar também no Instagram, mas isso é um pouco mais para frente, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Quarta-feira você vai descobrir o segredo da luz. Aí você vai entender, então é isso. Como vai mudar a tua vida? São os códigos secretos que o Senhor colocou em certas palavras na Bíblia, que você vai ter que aprender em nome de Jesus. Amém? Grande beijo no coração de vocês e até a quarta-feira, se Deus quiser, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Baruch Hashem.